palavra de Deus ensina que a cada dia, a cada manhã, nós temos que fazer uma renovação. E a Bíblia nos mostra uma situação onde Jesus está diante de um túmulo. E foi interessante porque essa madrugada foi muito forte comigo, as coisas que Deus, eu estava perguntando o que seria feito e Ele estava dando a direção. E muitas, eu disse, meu Deus. E nessa situação, Jesus está diante de um túmulo e Lázaro está no túmulo. E uma das coisas que Deus diz, Ele chama de Pai, Ele diz, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve. Deus nos ouve. Ouça-me, o problema não é Deus ouvir, é eu ouvir Deus. Ouvir, praticar, obedecer. E a Bíblia diz lá no livro de João, não sei se é João mesmo, é 39, Veja se é. E ele pede para que tirem a pedra. Irmãos, presta atenção nisso. Deus pede para que tirem a pedra. No mês de agosto, quando o Senhor deu aquela visão para mim era uma caixa, não tem outro meio de descrever, era uma caixa muito grande, muito grande. Muitas pessoas estavam ali, todas uma por cima das outras. Me lembrava um pouco aquela passagem do Vale dos Ossos Secos. As pessoas estavam ali enfiadas, homens estavam ali. E eu queria, na visão, eu queria abrir a caixa. Eu disse, eu preciso abrir isso, eu preciso pedir para que aquelas pessoas saiam daí. E eu disse, Senhor, mas eu não encontro como abrir. Ele disse, você não vai encontrar. Essa caixa só se abre por dentro. Falei, mas Deus, o que significa isso? Ele disse, se as pessoas que estão dentro dessa caixa não querem sair, não vão sair. Aí vão ficar. E daí é para o túmulo. São eles que vão resolver se saem ou não. São eles que reconhecem. Só há uma chave que abre isso, Reinaldo. Eu disse, qual é, meu Deus? Arrependimento. Arrependei-vos e sede salvos. Arrependimento. Arrependimento, irmãos, não é pedir desculpa. É mudança. E de repente nós temos Lázaro preso. Mas Lázaro, Jesus já vinha profetizando a respeito dele, dizendo, ele dorme. Então quem dorme pode ser acordado. Enquanto todos diziam, mestre, a notícia que chega é que ele morreu. E já foi enterrado. Não se preocupe, nós vamos até lá. No momento oportuno, nós vamos até lá e vamos acordá-lo. E quando ele chega, já fazia alguns dias. E o Senhor sempre envia uma palavra. E a palavra que Ele enviou, a primeira palavra, vocês vão tirar a pedra.
Irmãos, se dentro de uma palavra, uma mensagem, eu não tiro a pedra, posso até ouvir a mensagem, mas se eu não tirar a pedra, essa mensagem não vai entrar e fazer o que ela deve fazer. Então, a Bíblia diz que tiraram a pedra. Bendito seja o nome do Senhor. Há muita gente ainda que duvida, pois não conhecem a voz de Deus. E a Bíblia diz, se hoje você ouvir uma voz de Deus, não endureça o coração. Ou seja, não mantenha a pedra. Aos que se baseiam, muitas vezes, em experiências de outros, em palavras de outras coisas, e usam estas coisas como muletas. Então eu vejo hoje as pessoas consultando muito a internet e pegando palavras, porque a grande arma de Satanás é pegar a palavra de Deus e pôr muita informação. E a palavra de Deus é simples, ou ela é sim, ou ela é não. E essa muita informação, as pessoas usam muletas. Um dos casos que estava atendendo, que a gente atende todas as quintas-feiras, a pessoa me pergunta, o senhor poderia me indicar um psiquiatra evangélico, alguma coisa assim? Eu disse, eu não conheço. Eu só conheço um, chama-se Jesus. Se ele não der certo na tua vida, você não aceitar, mais nada vai consertar, porque você vai ficar escravo de todas essas consultas durante muito tempo. E eu te garanto que Jesus, num único momento, pode te salvar, pode te curar. Basta você crer. Louvado seja o nome do Senhor. Não entende o chamado. Não entende o chamado do Senhor. Saem correndo atrás de respostas, onde as respostas estão na palavra de Deus. Onde estão nos conselhos, na multidão de conselhos sábios da palavra. A sabedoria. Não obedecem. E partem correndo para lá e para cá. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado. E eu estava anotando algumas coisas. O primeiro, que é o inimigo, tem que ter medo de você, não você dele. Nunca posso esquecer. Podemos ouvir a pregação que for, mas ela não pode mudar o Calvário. O Calvário chama-se arrependimento. Posso usar formas de transmitir? Não, pode. Mas você não pode mudar o Calvário. Não se pode mudar o que Jesus fez. E Ele pagou o preço. Nós não temos assim um entendimento até quando vamos tomar a ceia e olhamos para a ceia e diz, bom, é porque hoje é talvez primeiro domingo. Não, é muito mais que isso. É por ordem no caos. A ceia consertou coisas no céu e na terra e no universo. Ela é tremenda.
E tem muita gente que nem dá valor a ela e diz assim: bom, eu não posso tomar agora, eu tomo depois. É interessante que a gente não sabe se vamos ter um depois. Há muita gente preocupada em pôr as suas coisas, em fazer a sua família, em constituir a família. E eu tenho ouvido umas notícias muito tristes de famílias que vimos casar. E depois de algum tempo disseram: não queremos mais. Como? Como é isso? O que está acontecendo com os homens, com as mulheres, principalmente os homens? Muitos pensam, quero ter um filho, uma coisa, e gastam um tempão, e gastam dinheiro para montar o quarto, para montar o enxoval. É um ser humano que vai vir, não é uma boneca. E nem sabe se ainda vão viver aquilo ou não. Ninguém sabe quando vai ser chamado. E o Senhor começou a me dar uns textos para ler e aquilo tirou meu sono. O livro de Isaías. No seu capítulo 5. No começo desse capítulo, Deus diz para Israel: eu te dei uma terra especial, eu te dei uma terra tremenda, eu plantei vinhas, eu queria frutos doces. Mas vocês me deram frutos amargos. Essa palavra não está sendo dirigida para quem não conhece a palavra. Está sendo dirigido para quem conhece a palavra. E eu quero começar aqui a partir do verso 8. E tem como título: Ais contra os perversos. E nós vamos encontrar aqui 6 deles. E nós estamos vendo que isso foi dirigido por um homem de Deus que viveu, sei lá, talvez 3.000 anos, ou não sei quanto tempo, os irmãos me ajudem nisso. Há muitos anos atrás, e ela encaixa perfeitamente hoje. E ele começa: ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores do meio da terra. Ou seja, estão ajuntando só riquezas, propriedades. E muitas vezes não estão sobrando lugares para outros que precisam e não têm onde ir e vão para a margem da sociedade. Ninguém vai morar à margem da sociedade. Ninguém vai morar na beira de um córrego totalmente fedido, podre, porque gosta. É uma necessidade. Não tem aonde ir. Porque os melhores lugares estão na mão daqueles que têm muito. Ele diz: ai. Esse ai tem um peso, irmãos, tremendo e poderoso de Deus. Esse ai é um ai que daria até para pôr em Lázaro se não saísse. Poderia estar vivo, mas lá dentro, amarrado com faixas e tudo mais. Nunca Jesus disse assim: por favor, quero que alguém tire as pedras, eu vou mandar ele sair, e eu quero que meus discípulos entrem lá e o traguem para fora.
Nunca eu ouvi Jesus dizer isso, igreja. Mas eu sempre disse: sai você. Se não houver um arrependimento, não há cura, não há libertação. Haverá um ai. Não tem como, irmãos. Eu começo a ler esse texto, eu olho para nosso planeta hoje. Estão pegando todos os erros e estão transformando em coisas certas. Estão pegando coisas malignas e estão transformando em leis. Estão procurando coisas da palavra e estão produzindo como coisa de igualdade. Ele disse: os meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos. Olha o ai. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até grandes e belas, sem moradores. Veja o que o fogo fez em Los Angeles, quando queimou mansões de gente que ganhou até Oscar. Ficou reduzida a cinza. E ele diz mais, verso 11: ai dos que se levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam, diz o Senhor, até altas horas da noite, e o vinho os esquenta. Liras, harpas, tamborins, flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para a obra das suas mãos. Irmãos, nesse momento, Israel vivia um tempo horrível, porque todos eles, a maioria, ia ao templo, levava seu cordeiro, pagava lá os seus pecados e depois saía dali e ia fazer adorações a outros ídolos. Tem muitos homens, mulheres e principalmente jovens cristãos, e quando você olha para estas coisas, e se você quer um exemplo certo, até terça-feira termina a feira do livro. E você vai lá e você vai encontrar não livro só, mas você vai encontrar tecnologia. Porque quem está vendendo o produto diz: as igrejas precisam de tecnologia. Então eu coloco aqui globos brilhantes, luzes piscando, som de melhor qualidade, onde pega todo o ambiente, onde deixa a pessoa dopada. E se eu tirar a música evangélica e só pôr o vídeo e comparar com qualquer boate, não tem diferença. Me desculpa, igreja, mas a igreja está deixando o pecado entrar dentro dela. Nós achamos que para segurar pessoas, precisa agradar pessoas. Jesus não veio agradar pessoas. Muito pelo contrário, ele disse: eu vim até separar. Fazemos as coisas hoje, não tem problema nenhum. Basta um pastor ir lá e fazer. Não. O templo está ficando do lado. Não tem importância. Fazem essas festas todas. E pulam. E ficam todos alucinados. Achando que aquilo é cheio do Espírito Santo.
Me desculpe, irmão. Eu não vou pregar outra coisa, não foi aquilo que Deus me levantou. Sou tão carente da glória de Deus como qualquer um, peco como qualquer um. Mas quando Deus mostra no meu coração, eu paro. Já vimos 2 ais. E ele continua lendo. Por isso, verso 14, a cova aumentou o seu apetite. Olha a caixa preta aí, a caixa fechada. Abriu a sua boca. Para lá desce a glória de Jerusalém e o seu tumulto e o seu ruído, a quem nesse meio folgava. Jesus disse: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou encontrar a terra em plena atividade. Festas, casamentos, indo para o trabalho, fazendo uma série de coisas. Esse é o dia que ele virá. Verso 18, o terceiro ai. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça, e o pecado como que tirantes de carro, e dizem: apressa-te, Deus, leve a cabo a tua obra, para que vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conhecemos. Irmãos, o erro começa pessoal, depois ele se torna familiar, depois ele se torna na cidade, depois ele se torna na pátria, e aí ele toma o globo, e aí ele vira lei. Há um tempo atrás, e se você entrar, e eu quero fazer hoje algo aqui, se você entrar na minha sala, as maiores coisas que estão ali é profética. Há um globo ali que para muita gente pode dizer: oh, que globo bonito para pôr para enfeite. Não, não é enfeite não, é para mim ficar olhando para ele. Porque a palavra diz que vai atingir o globo todo. Tem ali vários cordeirinhos, vários bonecos de cordeiros, vários tipos, porque está lembrando que eu tenho que pastorear vários tipos de ovelha. Tudo é profético. Tudo está virando agora lei. Então a mente começa a ficar cauterizada. Sabe, hoje Satanás tem tudo na sua mão. Amém pelos seus filhos que estão lá em cima recebendo uma palavra. Mas durante uma semana inteira eles estão na escola, sendo ensinados por professores do mundo, aonde a criança não sabe mais se ele é um homem ou uma mulher. Como nós vamos ajeitar isso? Estão fazendo a cabeça dele. Você pode dizer: não, eu não deixo meu filho ficar na internet e tal, mas ele está na escola. E a escola que deveria estar ensinando a matéria está entrando no lugar dos pais. É os pais que educam filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Estão decidindo o que ele quer ser ou não. Uma criança, deixa a criança viver seu momento de criança. Mas não tem mais isso.
Eu tenho na minha sala um telefone. E muita gente que às vezes vai lá e diz: "Oh, seu telefone é bem antigo. É bonito, é para enfeite." Não, não é para enfeite não. Se conectar o cabo, ele funciona. É um disco. É bem antigo. E se comparado ali do lado, aquele telefone antigo, e do lado você põe o celular, não tem muito tempo que mudou essas coisas. Mas ele funciona ainda. Ele liga. E ele diz nesse terceiro ai aqui: e vamos para o 20, quarto ai. Ai dos que ao mal chamam bem. Presta atenção nesse texto, eu quero que você medite nisso hoje e leve para a sua vida. Porque tem muita gente fazendo coisas erradas. Há famílias fazendo coisas erradas. Há pais que estão em posição erradas. Nós tivemos aqui o testemunho do Lucas ministrando, falando sobre o lugar que foram ontem. É um lugar feminino, né? Tem masculino também. Mas eu garanto que a maioria está ali por culpa dos seus pais. Porque não souberam educar, não souberam orientar, não tiveram um monte de coisas. E olha onde estão hoje as meninas. Eu estava vendo na rua, tem uma casa ali para alugar e alguns jovens usam ali para fazer reunião, movimento deles. E eu olhei alguns jovens ali que eles podiam ter o quê? Uns 16, 17 anos talvez no máximo. E estava lá um grupo. Estavam 3 ali, 2 homens, 2 garotos e uma menina. Bebendo durante o dia. Faltaram na escola, com certeza. E estavam bebendo. E os meninos aproveitando, tirando suas casquinhas. Eu disse: meu Deus. Não sei se os pais sabem ou não sabem, ou nem dão bola, ou se tem um pai, ou esse cara já foi embora. E está lá. Quero que você pense, pai, você tem uma filha, e de repente ela está no meio da semana, tirando casquinha com os caras. Não vigiam, não oram, criaram a menina com carinho, com um monte de coisa, depois dá na mão de qualquer coisa. Aparece uns camarada aí que Deus está falando, isso não vai dar nada, esse casamento não vai dar certo. Mas querem casar. Depois só resta o ai. E aí cai no desespero, não sabe mais ficar sozinho, então começa a se juntar com quem tiver. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Ai daqueles que chamam o bem de mal. O mal que fizeram da escuridão da luz. Da escuridão da luz.
e da luz faz uma escuridão. Totalmente contrário aos valores. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Meu Deus, nós estamos vivendo isso hoje. As leis estão fazendo isso. Há leis hoje que protegem o pecado. Certas coisas você não pode falar que é o pecado. E se eu ficar falando muito do pecado aqui, no próximo domingo eu só vou ter as cadeiras. Porque ninguém gosta de ouvir isso. Mas, irmão, se não houver arrependimento, o lar não vai consertar, a família não vai consertar, os filhos vão sofrer. Desculpa. Mas eu não quero chegar diante do meu Deus e ele falar, você foi um servo mau e inútil. Eu não queria que 5.000, 10.000 gente te seguindo. Eu só queria que você pregasse arrependimento. Arrependei-vos, é o caminho. Estamos vivendo hoje pai contra filhos, filhos contra pais. Quinto ai, verso 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, prudentes em seu próprio conceito. Hoje tem tanta filosofia, tanto filósofo, tantas coisas, tanta coisa maluca. Estamos levando diante do Senhor. Estamos levando para dentro da igreja. Coaches, filósofos, um monte de coisa aí que não pregam, não conhecem nada da palavra. Meu Deus. Como vai ficar isso aí? Talvez pode ser que muita gente nem dê bola, irmão. Mas não importa. O profeta Isaías também, ninguém o ouvia. Numa geração perdida, todo mundo o criticava e ainda riam dele. Não tem importância. Já me disseram, o senhor precisa se atualizar. Eu disse, obrigado, não preciso. Eu só preciso ler a Bíblia. Atualizar para quê? Para quê? Para ver quanto mais tempo vai passando, eu ouço pessoas e casais que não estão dando certo, que não estão fazendo, brigando por besteiras. Cadê seu voto? Você votou diante de Deus. Como fica? Sexto ai, verso 22. Ai dos que são heróis ou poderosos para beber vinho, valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno, irmão, nós estamos acontecendo isso na nossa cara. Por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor vai se esvanecer como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Nós somos, não sei se somos o único, mas pelo menos o Brasil é o único país
que o poder de justiça não existe. Que aqueles que deveriam julgar causas se metem a governar. Mistura-se. Hoje no mundo mistura-se coisas com política. Uma aluna na aula me perguntou o seguinte, disse, apóstolo, nas eleições o que eu devo fazer, em quem eu devo votar? Eu disse, bom, pelo sistema que está aí, você usa o seu dedo. Sim, mas eu tenho que escolher alguém. Não, mas lá está cheio de número. Você pega seu dedo e diz, tá, é esse. Não, eu tenho que pôr lá pessoas que tenham índole, é isso? Fala outra coisa para mim. Integridade. Lixo. Como é que você vai pegar uma pessoa dessa e vai pôr dentro de um sistema que está corrupto? É o mesmo que pegar alguém limpo e meter dentro de um negócio de porco. O sistema está corrupto. Se ele não fizer o que todos querem, ele é lançado fora. O que adianta integridade? Então qualquer pezé mané que você pôr lá, serve. Mas a tua oração muda. A tua oração muda. Nós vemos isso na Bíblia de reis que eram idólatras e levaram idolatria ao povo, mas o povo começou a orar e essa coisa mudou. Não é a pessoa. O sistema está corrupto. Não tem como. E Deus nunca iria colocar um homem lá para... O povo já é idólatra. Aí queria adorar mais ainda. Ah, ele consertou o país. Não, Jesus conserta o país. A igreja do Senhor Jesus, me desculpa, igreja, mas é a voz profética nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não entende isso, me desculpe. Você não sei o que está fazendo aqui, mas a igreja é a voz profética do Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Aleluia. Tudo está corrompido. Acertam-se favores e por fora vai o dinheiro. Quando querem prender alguém, eles pegam o cara. Mas quando roubam, senhores e senhoras, que eles mais estão querendo e rezando e fazendo até procissão para que morra, para não pagar mais nada a eles, esses eles não pegam. Foi um erro de sistema. Esse é o que está aí, irmãos. E nós achamos que é uma beleza. Eu vejo igrejas hoje orando. Quando ela manda orar para uma classe de poder, ele está orando pela autoridade, não por quem ocupa aquela cadeira. Para que haja paz, para que aquela pessoa seja tocada por Deus. Mas não individualmente pela pessoa. Verso 25, por isso, irmãos, quando isso começa a acontecer, presta atenção, o juízo vem. Eu não estou falando da volta de Jesus, isso vai acontecer, mas o juízo vem.
As plantações estão secando. Existem algumas coisas que estão atacando plantações que vão dar perda total. Isso vai aumentar muito as coisas. Países estão em guerra. Outros vão entrar também. As coisas vão apertar. Mas não é para mim e eu e você ter medo. Há um Deus. Há um Deus que colocou a mão sobre a igreja e diz assim: eis que eu vos dou autoridade no meu nome. Ah, louvado seja o nome do Senhor. É isso que falta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele diz no verso 26, o que está escrito lá? Arvorará o estandarte para as nações distantes, e diz, assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, nem que cochila, nem que dorme, nem desata o cinto dos seus lombos, nem lhe rompe as sandálias e correias. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 29. O rugido é como do leão. Rugem como filhos do leão, rosnam, arrebentam as presas e a levam. Não há quem livre. Isto era sobre Judá, sobre Jerusalém. Para o povo de Deus, o profeta falando, dando a maior lição e que serve para hoje. O orgulho foi a maior queda de Satanás. Orgulho gera desobediência. E eles querem mudar. Mudar de quem é homem, pode ser uma árvore, pode ser um cachorro, você pode ser o que você quiser. É lei. E eles chamam de orgulho isso. E tem muitos cristãos que, por desculpa de evangelismo, estão na passeata. E tem muitos cristãos que, por desculpa de evangelismo, estão no carnaval. Não, meu irmão, você tem outros meios para fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando começa a virar lei, a coisa complica. Eu quero orar por você. Nós vamos trazer nossa semente. E depois eu quero fazer algo profético. Se Deus o permitir. Sabe, irmãos, a Bíblia fala muitas vezes sobre espada. Menciona a espada. Mas eu vou falar dela. E o porquê que Deus me deu essa direção. Algumas coisas precisam ser cortadas. Hoje talvez era dia de estar muitas vidas aqui, muitos casais, mas de alguma maneira foi atrapalhado de vir. Ou algo surgiu que te levou para outro canto.
Tem um texto tão tremendo que a Bíblia diz no livro de Atos, no seu capítulo 4, Atos, no seu capítulo 4, diz a partir do verso 23, a igreja em oração. E diz que, uma vez soltos, procuraram os irmãos. Não fugiram não, irmãos. Não saíram correndo. Nós estamos livres, vamos embora. Livramento de Deus. Não. Eles foram procurar os irmãos que estavam em oração. E contaram quantas coisas haviam dito aos principais sacerdotes e anciões. Ouvindo isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades e ajuntaram-se a o quê? Uma contra vós, contra o Senhor, o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. E aí ele dá o nome da corja toda. Para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminou. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Eu estou tomando posse dessa oração. E concede a teus servos, a igreja, que anuncie com intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Vamos ler aqui o último. O verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar, estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia! 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 Todos foram cheios. Sabe, existem coisas talvez na minha vida ou na sua vida que precisa ser cortada. Eu não estou falando de coisas assim leve. Estou falando de coisas pesadas. Precisa ser cortado. Hoje deveríamos estar aqui casais que precisavam ser cortados. As brigas que vocês estão tendo. Não estão. Mas essa semana eu os pego. Ah, se pego. Louvado seja o nome do Senhor. Não estão fazendo a parte de cada um. Então nós vamos fazer um ato profético para cortar isso. É maluco. Mas foi o que Deus me deu nessa madrugada. Hoje talvez seja um dia que à tarde eu vou tirar um soninho a mais. Porque eu fiquei bem acordado. Não conseguia dormir. Eu ficava pensando nisso, eu disse: Deus,
Está acontecendo isso aqui para nós. Isaías está acontecendo na cara de todo mundo. Nós estamos transformando, a própria igreja está transformando, dizendo, não é bem assim. Não, meu irmão, as coisas é sim ou não. Não tem esse negócio, não é bem assim. Não são os tempos modernos, não, Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Nós é que precisamos nos ajustar com a palavra de Deus. E eu sei que todos os pregadores que pregam esse tipo de palavra, porque quase nos púlpitos não se ouve mais falar de arrependimento. Apaga-se a luz, solta-se a música, manda um som alto, todo mundo fica louco. E começam a pular e vem lá dizer, não, Jesus vai resolver isso, vai pagar isso. Não, meu irmão, muitas coisas estão amarradas, porque você plantou. Mas Deus é de misericórdia.